Olá, fidelidade. Capítulo 22. Persistência. E acrescentou-lhes Jesus: Imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um outro amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E aquele que estiver dentro da casa lhe responda: Não me incomodes, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que mesmo que ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, lhe será aberto. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Lucas 11, versículos 5 a 11. Existem 3 personagens principais nesta extraordinária passagem: você e os 2 amigos mencionados. O primeiro amigo é o estado de consciência desejado. O segundo amigo é um desejo buscando por realização. 3. É o símbolo da totalidade, conclusão. Os pães simbolizam a substância. A porta fechada simboliza os sentidos que separam o visível do invisível. As crianças na cama significam as ideias que estão adormecidas. Não poder se levantar é uma referência a um estado de consciência mais elevado, mas que você não se vê capaz de realizar. A insistência presume a persistência, um tipo de atrevimento explícito. Pedir, buscar e bater significa persistir, assumindo a consciência que você é capaz de conseguir o que você deseja. Dessa maneira, as Escrituras lhe dizem que você deve persistir, mantendo a consciência, a concepção de que o seu desejo está se cumprindo. A promessa é a certeza que se você se atreve, sem temer, assumindo aquilo que você já tem, mas que lhe é negado pelos seus, isto lhe será concedido, o seu desejo será cumprido. A Bíblia ensina a necessidade da persistência através do uso de muitas histórias. Quando Jacó buscou uma bênção do anjo com o qual ele lutou, ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Gênesis 32, versículo 26. Quando a sulamita procurou a ajuda de Eliseu, ela disse: Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, juro que se ficares aqui, daqui não sairei. Então ele se levantou e acompanhou a mulher até sua casa. 2 Reis, versículo 30. A mesma ideia é expressa nessa outra passagem. Então Jesus contou-lhes também uma parábola com a seguinte finalidade: que o homem deve orar sempre e nunca desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não era temente a Deus, tampouco era compreensível as necessidades dos homens. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atendê-la. Todavia, porém, mais tarde disse a si mesmo: ainda que eu não tema a Deus, e mesmo sem considerar os homens, todavia, como essa viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir a perturbar-me. Lucas 18, versículos de 1 ao 5. A principal verdade por trás de cada uma dessas histórias é que o desejo brota da consciência de um fim desejado, e que a persistência em manter a consciência deste desejo sendo realizado resulta em seu cumprimento. Não basta sentir-se no estado da sua oração respondida,
Você deve persistir nesse estado. Essa é a razão para o mandamento. O homem deve orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18, versículo 1. Aqui, orar é o mesmo que dar graças por já ter o que deseja. Somente a persistência na concepção de ter o seu pedido atendido pode realizar essas mudanças sutis em sua mente, que resultam na mudança desejada em sua vida. Não importa quem seja ou o que seja, anjos, Elias ou juízes relutantes, todos devem responder de acordo com a persistência de sua concepção. Quando as pessoas ao seu redor não agirem em relação a você da forma como você gostaria, não é devido à relutância por parte deles, mas pela falta de persistência na sua concepção de ter a sua vida da forma como você a deseja. Sua concepção, para ser efetiva, não deve se dar em uma única ação isolada. Ela deve ser uma atitude mantida até a realização do seu desejo. E é essa atitude mantida que te faz chegar lá. Tal que você pense através da realização do seu desejo, ao invés de pensar sobre o seu desejo. Ela é reforçada quando você frequentemente sente o sentimento de ter o seu desejo realizado. É a frequência e não o tanto de tempo que ele faz isso ser mais natural. Aquilo a que você constantemente se une constitui o seu verdadeiro ser. A frequente sensação e sentimento do desejo realizado é o segredo do sucesso. Capítulo 23. Casos verídicos. A esta altura, será extremamente útil citar uma série de exemplos específicos com realizações concretas, alcançadas através da aplicação desta lei. Histórias reais serão contadas. Em cada uma delas, o problema está claramente definido e a forma como a imaginação foi usada para alcançar o estado necessário de consciência foi totalmente descrita. Em cada um desses exemplos, ou o autor deste livro ou estava pessoalmente envolvido, ou tomou conhecimento dos fatos através da própria pessoa em questão. Caso 1. Esta é uma história em que cada detalhe eu mesmo vivi. Na primavera de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado recentemente recrutado estava alocado em uma grande base do exército em Louisiana. Ele desejava intensamente sair do exército, mas queria que sua saída fosse feita de acordo com os recursos cabíveis, para que sua saída fosse honrosa. A única maneira para ele conseguir isso seria através de um pedido de dispensa. O pedido seria levado à aprovação de seu comandante para que então fosse validado. Com base no regulamento do Exército, a decisão do comandante é final e a ela não cabe nenhum recurso. O soldado, seguindo todo o protocolo necessário, registrou o seu pedido de dispensa. Esse pedido lhe foi respondido dentro de 4 horas, marcando recusado. Sabendo que ele não poderia recorrer da decisão a nenhuma instância superior, nem militar e nem civil, ele voltou-se para dentro de sua própria consciência, determinado a recorrer à lei da concepção. O soldado sabia que a sua consciência era a única realidade e que o seu próprio estado de consciência determinava os eventos que ele encontraria. Naquela noite, quando se deitou antes de adormecer, ele buscou concentrar-se conscientemente usando a lei da concepção. Em sua imaginação, ele sentiu-se estar em seu próprio apartamento na cidade de Nova York. Ele visualizou o apartamento, ou seja, com os olhos da mente, ele realmente viu o seu próprio apartamento, nitidamente imaginando cada um dos seus quartos e móveis como se fossem reais. Com este cenário claramente visualizado e deitado de costas para a cama, ele fisicamente relaxou completamente.
Dessa forma, ele se induziu a um estado rente ao sono, mantendo ao mesmo tempo o controle da direção de sua atenção, enquanto o seu corpo estava completamente imobilizado. Ele presumia estar em seu próprio quarto e sentia estar deitado em sua própria cama, o que era algo bem diferente de estar deitado em um colchonete do exército. Em sua imaginação, ele levantou-se da cama, saiu de quarto em quarto, tocando vários dos objetos de sua mobília. Então, ele se dirigiu para a janela e, com as mãos apoiadas sobre o parapeito, observou a rua a qual o seu apartamento dava de frente. Isso tudo era tão vívido em sua imaginação que ele via em detalhes o calçamento da rua, o meio-fio das calçadas, as árvores e os familiares tijolos vermelhos do edifício em frente ao seu. Ele então retornou para a cama em seu alojamento e virou-se para dormir. Ele sabia que o mais importante para o uso bem-sucedido dessa lei é que, no momento exato antes de dormir, a sua consciência precisaria ser preenchida com a concepção de que ele já tinha aquilo que ele desejava ter. Tudo que ele fez através de sua imaginação baseou-se na concepção de que ele não estava mais no exército. Noite após noite, o soldado promulgou esse drama. Noite após noite, em sua imaginação, ele sentia-se dispensado de maneira honrosa, de volta em sua aparente casa, vendo todos os ambientes familiares a ele, e adormecendo na sua própria cama. E isso continuou durante 8 noites. Durante 8 dias, as suas experiências objetivas continuavam a ser opostas à sua experiência subjetiva. Vivenciava todas as noites em sua consciência antes de dormir. No 9º dia chegaram ordens do quartel-general do batalhão, pedindo para que o soldado preenchesse um novo requerimento de dispensa. Logo em seguida, ele o preencheu e foi ordenado a se dirigir ao gabinete do coronel. Durante a conversa, o coronel lhe perguntou se ele ainda desejava sair do exército. Ao receber uma resposta afirmativa, o coronel disse que ele pessoalmente discordava, mas apesar de suas fortes objeções, ele resolveu reconsiderá-las e liberar a dispensa. Dentro de algumas horas, o pedido foi aprovado e o soldado, agora um civil, estava em um trem rumo à sua casa. E aqui nós encerramos o capítulo 23 com esse primeiro caso 1. E vamos seguir em frente no caso 2 na próxima leitura. Obrigado por virem até aqui. Compartilhe, ouça várias vezes para você entender como você pode praticar essa lei da concepção. Se você compreender ouvindo 1, 2 ou 3 vezes, isso vai ser de muita grande utilidade para você praticar no seu dia a dia. Ok? Valeu!